Carninha de panela com páprica, é isso. Perfeito. Tá ruim não, hein? The Big Lebowski Style. Muito louco, gente. Nunca tinha passado por uma dessas, assim, de entrar numa muito quente, 40 graus, e depois ir pra uma de 18. O corpo dá uma bugada e é muito interessante. A pessoa relaxa, mas ao mesmo tempo dá uma adrenalina, assim. Chegamos em Budapeste, capital da Hungria e uma das cidades mais impressionantes da Europa. Cortada pelo rio Danúbio, ela é formada por duas metades bem diferentes. Buda, mais antiga, com colinas, fortalezas e palácios medievais, e Peste, mais nova, plana, urbana e cheia de movimento. As duas se uniram oficialmente em 1873, mas suas histórias individuais são muito mais antigas. Buda surgiu ainda na Idade Média e foi capital do Reino da Hungria por séculos. Peste cresceu mais tarde com o Império Austro-Húngaro, virando o centro comercial e político da cidade. Ao longo dos séculos, Budapeste foi moldada por celtas, romanos, otomanos, austríacos e soviéticos, e sofreu muito com as duas guerras mundiais, que destruíram boa parte da cidade. É uma cidade de contrastes onde o passado e presente convivem lado a lado. A língua húngara, ou maiar, é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ela não tem origem indo-europeia. Suas raízes remontam à região dos Montes Urais, na Rússia. É uma língua única, como quase tudo por aqui. Nos próximos dias, vamos mergulhar nessa cidade complexa e fascinante e vamos mostrar o que todo mundo quer ver e o que quase ninguém mostra. Então fica com a gente para descobrir Budapeste e sua história milenar. Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Estamos em uma cidade que é fruto da junção de várias culturas e é dividida pelo rio Danúbio. Este é o vídeo de Budapeste. Bye, thank you. Tomando meu banho, porque faz mais de 24 horas que eu não tomo banho. Agora sim, brindando o aniversário de Giovana. Viva, viva, meu amor. Saúde! Agora sim chegamos, hein? Vamos que vamos para mais um vídeo do nosso canal. Muita gente que conhece nosso canal pensa que a gente só faz vídeo da Paraíba. Mas bem no comecinho do nosso canal, há exatamente um ano atrás, a gente começou fazendo uma série de vídeos sobre o Marrocos, uma viagem super especial que a gente fez, né, amor? E agora vamos fazer uma nova viagem aqui pelo leste europeu. Então vai ser uma série de vários vídeos bem legais, onde a gente vai mostrar alguns países e lugares muito bonitos.
Foi uma odisseia, né, para chegar aqui. Meu Deus, depois de 30 horas chegamos. A gente saiu de João Pessoa, foi para Recife, de Recife foi para Lisboa, em Portugal, fez conexão e foi para Zurique, na Suíça, onde a gente passou várias horas no aeroporto Fantasma. Não tinha nada aberto. Ainda bem que tinha uma máquina para pegar um sanduíche, pelo menos, né? Porque a gente não tinha jantado. A gente não sabia que era assim. A gente chegou 11 da noite e tava tudo fechado. Tudo mesmo, assim. Todas as lanchonetes, todos os restaurantes, até o guichê de informação tava fechado. Tava fantasma mesmo. Aí a gente encontrou uma vending machine daquelas e comprou um sanduíche, né? Que custou R$35 um misto quente. Quer dizer, um misto frio. Um misto frio, um lanchinho de atum. A gente deixou as coisas no hotel, porque não pôde fazer o check-in ainda. E estamos aqui dando essa desbravada. E acabamos de sentar para tomar esse chopinho. Viva, viva. Vamos embora desbravar chegamos. Budapeste com a gente. Pegamos outra mesa aqui para fugir um pouquinho do sol e para trazer algumas curiosidades já, né? A moeda daqui é o florim húngaro e esse chopp que a gente pediu, né, esse pequeno balde, custou 2.000 florim húngaro, que equivale a mais ou menos 5 euros. Então, assim, não é barato, né? Vai dar R$35 esse chopp aqui. Então já deu para ver qual é mais ou menos a realidade dos preços aqui. E a gente tá num tipo de pub que eles chamam de Ring Pub, que é um pub montado em antigas ruínas, porque aqui na Hungria, né, e principalmente Budapeste, várias construções foram demolidas porque eles foram mudando a arquitetura, a gente vai falar mais um pouco sobre isso também. Então tem vários prédios que foram abandonados, ficaram bem no reboco mesmo, mas o pessoal começou a ocupar e montar bares, montar feiras, né, montar todo tipo de estabelecimento, e a gente tá em um deles. Você pode ver aqui a parede toda detonada, né, os canos à mostra, toda pichada, e assim, todo esse lugar que a gente tá é assim. Estamos realmente no burburinho aqui, na parte mais boêmia de Budapeste. O nosso hotel tá aqui bem próximo, é um hotel um pouco mais sofisticado, mas é essa questão meio hip chic, né, tá num bairro bem alternativo, digamos assim. E a gente ficou nesse hotel um pouco mais estruturado porque a gente tá fazendo uma viagem super especial, né, amor? A gente tá fazendo uma viagem em família para visitar a cidade dos meus antepassados maternos. Os pais da minha avó materna são daqui. Na verdade, a cidade deles hoje já faz parte da Sérvia, mas eles falam húngaro, né? Tem uma cultura totalmente húngara lá. Então, vamos fazer essa viagem super especial em família. A minha avó vai fazer 80 anos aqui e a gente vai comemorar lá em Belgrado. Então, vai ser muito especial mesmo. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. O episódio de hoje a gente vai mostrar Budapeste, fazer um guia completo, mostrar vários lugares históricos importantíssimos daqui. E no próximo episódio a gente vai visitar a Sérvia. Rapaz, parece um portal para um mundo psicodélico, né? Muito massa. O nome desse lugar é Zimplakerts, que eu acho que é de mercado. Tem um mercado funcionando ali, com esses bares, com algumas coisas para comer também, para tomar suco. Muito legal mesmo. A gente com certeza vai querer voltar de noite para ver. Com certeza. O lugar efervescendo mesmo, né? Com muito movimento. Deve ser muito bacana. O calorzinho tá brabo, né, amores? Calor da peste, viu? De Budapeste. De Budapeste. Estamos quase no verão. Uma semana para chegar o verão. E a gente aqui de calça ainda, com a roupa da viagem, né? 28 horas de viagem. A gente tomou um banhozinho de banheiro, né? De pia, né? Lavou o sovaco, foi o que deu pra fazer até agora. Mas a gente tá esperando da hora para poder fazer o check-in, dar aquela chuveirada e botar uma roupa apropriada. Mas até lá, vamos continuar desbravando aqui, tendo as primeiras impressões de Budapeste. Vamos agora caminhar em direção ao rio Danúbio, que é o rio que divide a Peste de Buda, né? Teoricamente, a gente olhou no mapa que também não é tão assim não, mas é o que se diz, né? Que o rio divide essas duas partes da cidade, que são bem diferentes uma da outra, né? Uma mais plana, outra mais montanhosa, uma mais moderna, outra mais histórica, né? Então são dois universos bem legais que constituem a cidade de Budapeste.
E viram aí uma lojinha completamente especializada em cubo mágico, né? Mas não é à toa. Foi aqui em Budapeste que nasceu o criador do cubo mágico, o Erno Rubik, que criou essa peça, esse brinquedo clássico, em 1974. Olha aí, caminhando em direção ao Rio Danúbio, passamos aqui na frente dessa sinagoga gigantesca chamada Dohani. Um monte de gente esperando, então é aberta ao público, aberta ao turista. Vamos ver se qualquer hora a gente entra aí, né? Mas muito bonita mesmo, vale a pena ver por fora. Aqui chegando no Rio Danúbio tem uma belíssima roda gigante, mas precinho meio caro, né? 5.000 fiorinho húngaro, que dá o quê? Uns R$80, né? Puxado, né? R$80 por pessoa pra dar uma voltinha na roda gigante, rapaz. Eu tô acostumado com aquele parquezinho de diversão do interior da Paraíba, que é isso? 5 contos. Basílica de Estevão, em homenagem ao primeiro rei do país. Ela é realmente gigantesca, é muito imponente. A cúpula dela tem mais de 90 metros de altura. A gente tá batendo perna meio a ermo aqui, não planejamos nada hoje, porque a gente chegou bem antes da família da Gi, que tá vindo em grupo, o pessoal tá vindo todo mundo junto lá de São Paulo, vai chegar uma galera, e eles só chegam no final do dia. A gente chegou bem cedinho de manhã e saímos batendo perna aqui, sem planejar nada, né? Então a gente tá encontrando por coincidência total os lugares. Mais uma para refrescar depois dessa caminhada, hein? Viva! E a gente hoje acabou almoçando pizza, algo que a gente não faz nunca, né? Pois é, nunca. Mas estava super gostosa, massa artesanal, o famoso presunto crudo, né? Que é o Ramon, maravilhoso, com Rúcula e mussarela de búfala, né? Tava muito gostosa. Muito gostosa mesmo, acho que a massa era de longa fermentação, tava bem bom. Agora uma dica, né? A gente tá usando aqui o cartão, eu tenho o cartão do Nubank Global, que é uma parceria com o Wise, e aí faz uma conversão muito boa, né? Bem justo, e a gente tava usando o tempo todo. Mas aqui a gente perguntou se aceitava euro, a gente tinha um pouco de euro na carteira e realmente não valeu nem um pouco a pena por causa da conversão do restaurante, né? Eles fizeram uma conversão muito injusta. Realmente a gente perdeu aí uns R$40, digamos assim, né? Então fica aí também esse alerta, essa dica, né? Melhor realmente usar esses cartões globais que sempre vai compensar do que usar outras moedas. Claro que se você vier com real, com dólar e euro, vale a pena pegar a moeda local, que é o florim húngaro. Agora a gente está saindo aqui nessa pracinha realmente muito linda, foi um lugar gostoso da gente almoçar, tomar um chopp e vamos seguir em direção ao rio, que a gente não chegou ainda, né? A gente começou essa caminhada em direção ao Rio Danúbio e ainda não chegamos lá, mas vamos chegar, dar uma olhadinha e finalmente vamos no hotel fazer nosso check-in, que está quase na hora. E finalmente chegamos aqui no Rio Danúbio, esse rio que corta a cidade, que divide as duas partes, né, Buda e Peste. E a gente chegou justamente aqui na frente do parlamento, um prédio super imponente. O que não faltam são prédios imponentes aqui, né? Pois é, tem muitas construções históricas, assim, muito antigos, né? Uhum. Um mais bonito que o outro. Nos remeteu um pouco a Madrid. A diferença é que alguns prédios históricos aqui a gente percebeu que estão meio deteriorados, né? Estão meio abandonados assim, mas esses mais importantes, esses mais históricos estão bem cuidados. E aqui na beira do rio a gente está vendo vários desses prédios.
um mais bonito do que o outro. E também estamos vendo várias das pontes que conectam esses dois lados, né? Entre a parte mais antiga e histórica de Budapeste com a parte mais econômica, recente, né? mais recente, mais moderna, né? A gente vai fazer passeio de barco, a gente vai visitar vários desses lugares, né? A gente vai conhecer muito disso tudo aqui. É porque realmente a gente chegou com essa vontade de bater perna e estamos aqui, desbravando, né? Mas a gente vai se aprofundar em cada um desses lugares com muitos detalhes e vamos trazer todas essas informações para vocês. E realmente turista pra caramba na cidade, né, Mori? Do mundo todo. De todo canto, vários sotaques em todo canto que a gente chega, assim. Realmente muito parecido com vários outros lugares da Europa, exatamente. Muito parecido com a Espanha, muito parecido com a Holanda, assim. Realmente muitos turistas. Parece que tem pouca gente daqui passeando e a maioria das pessoas são de fora. E essa daqui é uma das pontes que conecta os dois lados da cidade. Ponte super bonita, com 2 leões na entrada aqui, realmente bem imponente. Tem muito charme e muita história, né, na cidade, já deu para perceber isso. Agora, depois dessa bela caminhada que a gente andou alguns quilômetros, né? Nesse sol quente, minha amiga. Meu amigo, é quente de verdade, viu? Não tem não. E olha que a gente vive em João Pessoa, na Paraíba. Muito calor. Vamos voltar para nosso hotel. Eu acho que agora a gente já consegue fazer nosso check-in, que a gente não fez ainda. E vamos dar uma descansada. Piscininha, é verdade, tem uma piscininha no hotel, rapaz. Uma vista, meu amigo, tem que aproveitar. Vai dar bom, viu? Rapaz, caminhadinha boa, hein, Maurício? Foi quase 9 quilômetros no primeiro dia, que a gente nem dormiu direito. A gente nem chegou, na verdade, nem viu o nosso quarto, né? Mas acabamos de chegar aqui no nosso hotel, que se chama Continental, que fica em uma antiga terma. Vou mostrar pra vocês agora esse hotelzinho, que realmente é super especial, né, amor? Simbora! A gente deu aquela descansadinha de 1 hora, né, para recuperar as energias. E agora viemos aqui na laje do hotel curtir esse sol que vai até 8h40 da noite. Então tem muito dia para curtir por aqui, né? Que bom, vai dar para aproveitar bem. E aqui a gente estava reparando como os prédios são baixos. Na verdade, não tem prédios altos, né? Principalmente aqui nessa parte histórica. A gente está aqui nessa laje, tudo ao nosso redor tem a mesma altura. Então dá para ver só o topo de algumas cúpulas, né? É muito parecido com o que a gente vê em Madrid, do que a gente vê também em Barcelona, né? Isso é muito interessante, porque no Brasil a gente tem essa mania de ficar querendo construir os prédios mais altos, um mais alto que o outro, um do lado do outro, né? E é algo que fica realmente claustrofóbico. João Pessoa está vivendo isso, né? É algo que realmente é desnecessário, porque verticalizar tanto uma cidade, se a gente pode horizontalizar, né? Poder ocupar mais espaço horizontalmente do que ficar construindo esses grandes arranha-céus que impossibilitam um bom tráfego, né? Você vai ter trânsito pra caramba, você vai ter uma série de problemas que poderiam ser evitados, né? E o dia tá realmente lindo, viu? Essa viagem promete dias maravilhosos. Não tem uma nuvem no céu e um calorzinho bem gostoso. E um calor diferente, porque a gente não sua, né? Super seco. Então a gente pode caminhar pra caramba e não pinga uma gota de suor do corpo. É muito interessante isso. E eu tava falando agora há pouco sobre as construções, né? Você pode pensar, mas é uma cidade pequena. Mas não é o caso. É uma cidade bem grande, inclusive o dobro do tamanho de João Pessoa, né, amor? Aqui tem 1,7 milhões e a grande Budapeste chega a 3 milhões, ou seja... É gente pra caramba, né? E você vê que é bem distribuído, assim. Você não vê que tá muito craudiado em lugar nenhum. Não parece. Agora vamos dar uma relaxada aqui nessa laje, né? Que eles botaram uma espécie de grama e colocaram várias cadeiras e mesas, assim, um lugar bem agradável. E vamos ver se a gente tem coragem de entrar na piscina.
apesar da piscina ser aquecida, né? Então a gente não tá com medo do frio não, é só realmente dar aquela vontade de entrar na água, porque as duas piscinas são aquecidas, tem uma aqui do lado de fora e uma na parte interna. E amanheceu mais um dia maravilhoso, hein, Maurício? Maravilhoso, céu azul, calorzinho. Tá um calor gostoso. Ontem de noite a gente jantou na esquina do nosso hotel, a gente comeu um pappardelle com ragu, estava bem gostoso. E a gente está hospedado na parte de Peste, né? Aqui, como a gente já mencionou, tem essa divisão entre Buda e Peste. E hoje a gente vai fazer o passeio aqui por Buda, precisamente no Palácio de Buda, que não é um palácio só, né? São várias construções que englobam uma área bem grande. E a gente aqui está na frente da Galeria Nacional. Aqui no Palácio de Buda vai ter a Galeria Nacional, vai ter a Biblioteca Nacional e também vai ter o Museu de Budapeste. E realmente é bem diferente, né? Já percebemos que é bem bonitinho, né, amor? É mais chique, né? Mais arrumadinho. E aqui também fica o escritório do presidente e do primeiro-ministro, então imagina, né? E tem uma vista deslumbrante aqui para Peste, né? Vendo várias das pontes que conectam as duas partes da cidade e realmente deve dar um pôr do sol alucinante aqui. E agora a gente vai dar uma desbravada aqui, vai mostrar para vocês os prédios, vai mostrar a fonte em homenagem ao rei Matias, que era um rei muito querido aqui. Também tem uma igreja chamada hoje em dia de Igreja de Matias. Então tem muitas construções belíssimas para a gente conhecer. Vamos embora dar uma passeada com a gente? Simbora! Enquanto a gente caminha aqui pelo Alto de Buda, com essa vista incrível do Danúbio e da margem de Peste, vale entender de onde vêm os nomes da cidade. Buda provavelmente vem da palavra eslava voda, que significa água, por conta das fontes termais que existem em abundância por aqui. Com o tempo, o som do V foi se transformando em B, o que teria dado origem ao nome atual. Mas também existe uma lenda que liga o nome a Bleda, irmão de Átila, o líder do povo Huno do século V. Segundo essa história, Átila teria matado o irmão e o enterrado por aqui, e o nome do lugar teria vindo disso. É uma versão folclórica sem base histórica forte, mas que ainda circula localmente. E só para deixar claro, Buda não tem nada a ver com o Buda da religião budista. Do outro lado do rio, o nome Peste vem de uma palavra antiga que significa forno e está associado ao calor, provavelmente por conta das águas quentes termais e do solo quente e baixo da margem leste do Danúbio. E também não tem nenhuma relação com a peste negra. Bem onde estamos agora fica o Palácio de Buda, uma construção com quase 800 anos de história. A versão original foi erguida no século XIII pelo rei Bela IV, logo depois da invasão mongol que devastou a região. Durante a Segunda Guerra Mundial, o palácio foi seriamente danificado durante o cerco a Budapeste, e no pós-guerra foi reconstruído com uma nova proposta, virou um importante centro cultural da cidade.
dos personagens mais celebrados da história da Hungria é o rei Matias Corvino, que governou entre 1458 e 1490. Mesmo depois de mais de 500 anos, ele ainda é lembrado com respeito e admiração, tanto que a gente encontra homenagens a ele por toda a cidade. Matias era conhecido como rei justo, culto e estrategista. Foi o primeiro rei húngaro não nobre eleito pela nobreza e ficou famoso por promover o desenvolvimento da Hungria em várias áreas. Aqui no Palácio de Buda, uma das homenagens mais famosas a ele é a Fonte do Rei Matias, uma escultura de bronze que mostra o rei como um caçador, cercado por sua comitiva e animais. Ela foi instalada no século XIX e é considerada uma das fontes mais bonitas de Budapeste. Que igreja linda, hein, meu amor? Que lindo! Olha o detalhe do telhado, minha gente. Surreal. Essa é a igreja de Matias. O nome oficial era de Igreja Nossa Senhora e foi construída em 1255. Tem um tempinho, né? Alguns séculos de história. É uma igreja realmente muito imponente e está aqui, nessa região conhecida como Palácio de Buda, que engloba várias construções com cerca de 2 km². Então é um prédio mais bonito do que o outro, a gente está realmente abismado. É muito, muito, muito bonito e muito detalhado cada um deles. Essa é uma igreja que tem um estilo gótico, chamado estilo gótico tardio, porque está ali entre o século XIV e XV, e já foi mesquita durante o domínio otomano aqui na região. E o nome popular, né, de Igreja de Matias é justamente porque ele casou aqui. Então se deu esse nome, que é o nome mais conhecido até hoje em dia. Realmente é uma igreja muito bonita, é um espetáculo. A quantidade de detalhes, esse pé direito, né? Esses desenhos meticulosos, assim, para onde você olha, tem um desenho, tem uma escultura, tem algo esculpido na parede. Realmente muito bonito mesmo.
Realmente essa parte de Buda aqui é deslumbrante, hein? Deslumbrante, tudo muito bonito, tudo muito limpo, né? Sim, bem mais bonito do que a parte da Peste ali, que também é muito bonito, né? Mas a gente comentou ontem que tinha umas partes mais degradadas, um pouco mais de sujeira, e aqui é bem limpinho, bem organizadinho, muito bonito mesmo, assim, a gente tá encantado com essa região aqui. Se bem que a gente tá só nessa parte do Palácio de Buda, Pois né? é, né? Tem muita coisa para desbravar, tem muitas montanhas, né? Muitas partes altas aqui. Realmente é um passeio que vale muito a pena. Não à toa é um dos atrativos mais importantes aqui de Budapeste, é o Palácio de Buda, né, amor? Demais, gente. O que foi aquela igreja, né? Linda, uma mistura de várias culturas, religiões, né? Islamismo, com turca, com católica. É, tem um desenho bem psicodélico interno, uma coisa colorida, com tons terrosos. Realmente é uma das igrejas mais bonitas que a gente já viu na vida, né? Com certeza, linda. Agora a gente vai seguir nosso passeio, a gente vai dar mais uma rodada e vamos seguir em direção à Peste. E a gente também vai ver hoje um grande monumento super importante aqui, que é a Praça dos Heróis, que muitas vezes a gente já viu em filmes, né? E realmente a gente tá curioso para ver de perto. Vamos embora. E estamos agora na Praça dos Heróis, um ponto turístico muito importante aqui em Budapeste. Se você pesquisar Budapeste no Google, certamente será uma das primeiras imagens que você vai encontrar. E o outro nome dessa praça é Praça Milenar, porque em 1896 ela foi construída em comemoração de 1000 anos da fundação da Hungria. Ali atrás a gente tem um semicírculo com várias estátuas de reis, regentes e estadistas. Então tem um monte de figura. Aqui no meio a gente tem uma espécie de obelisco e tinha lá em cima um arcanjo Gabriel segurando uma coroa, mas possivelmente está em restauração, porque a gente não encontrou esse arcanjo que ficaria aí em cima desse obelisco. E esse calor absurdo aqui, a gente nem imagina como deve ser no frio. Esse lago aqui é um lago artificial que durante o inverno ele congela e o pessoal inclusive faz patinação no gelo. Dá para imaginar a gente suando bicas aqui, 38 graus, e imaginar isso aqui com neve, com gelo, o pessoal esquiando, deve ser bonito também, né? E estamos aqui no Parque da Cidade de Budapeste, um dos primeiros parques públicos da Europa, inaugurado no século XVIII. É um parque enorme, cheio de lagos, cheio de castelos, restaurantes, inclusive tem uma avenida cortando aqui o parque. Então é um parque bem importante, bem central. Imagine que no final de semana deve ficar cheio de gente fazendo piquenique, porque realmente é muito bonito, com muitas sombras, com árvores enormes. O Parque da Cidade de Budapeste ocupa cerca de 120 hectares e já foi lá atrás uma área de caça da realeza. Com o tempo foi transformado em espaço público e virou uma das principais áreas de lazer da capital. Logo na entrada do parque ficam nos cantinhos mais curiosos da cidade, o Castelo Vácsárnóhíd. Apesar da cara medieval, ele não é original da época. Foi construído em 1896 como parte das comemorações dos 1000 anos da fundação da Hungria, durante a exposição do milênio. A primeira versão era feita de madeira e papelão, mas fez tanto sucesso que entre 1902 e 1908 foi reconstruído em pedra. O projeto mistura vários estilos arquitetônicos, românico, gótico, renascentista e barroco. É quase uma colagem da arquitetura húngara através dos séculos. A principal inspiração foi o Castelo de Hunyad, na Transilvânia, atual Romênia, onde Vlad, o Empalador, foi prisioneiro, o que lhe confere uma conexão histórica com a lenda de Drácula. Hoje, o Vácsárnóhíd abriga o Museu da Agricultura, o maior do tipo na Europa e serve de palco para festivais, exposições e eventos culturais. Ao redor, o parque oferece várias atrações: zoológico, jardim botânico, circo, banhos termais e no inverno uma pista de patinação que funciona desde 1870 e é uma das maiores pistas naturais da Europa. É um lugar que combina história, lazer e arquitetura de um jeito único em Budapeste.
E hoje foi um dia de passeio muito especial, né? Caminhamos por Buda, caminhamos por Peste, vimos lugares super importantes, né? São pontos turísticos emblemáticos aqui de Budapeste. E agora a gente voltou para o nosso hotel e viemos almoçar um lanche. A gente comeu um kebab. E falando dos preços, assim, o kebab custou 3.000 florim húngaro, que dá em torno ali de 8 euros, na casa dos 48 reais. Ou seja, não é nem um pouco barato, né? A gente tinha a impressão que aqui toda a parte do leste europeu tinha preços melhores, mas está bem mais caro do que a gente imaginava e bem mais caro do que já foi um dia, né? Coisa de 10 anos mudou muito a realidade por aqui. E a gente não comeu nada húngaro ainda, porque hoje de noite a gente tem um jantar bem especial, né, amor? A gente vai no restaurante húngaro e vamos pedir um prato típico daqui, que é um porco à moda húngara. E de sobremesa, claro que o strudel, né? O strudel tem até uma rixa, não se sabe se é daqui ou se é da Áustria. Então, mas vamos experimentar porque é muito bom. Giovana tá ansiosa por esse strudel, viu? Essa aqui gosta. Só fala dele hoje. Ela só fala desse strudel. Faz muito tempo que eu não como. E a minha família, por parte de mãe, que eu comentei já, né? É húngara, então sempre tinha, né? Nos almoços e faz muito tempo que eu não como. Então vamos embora dar uma descansadinha agora, porque de noite vai ter esse jantar pra lá de especial com a família da Gi. Viva, viva essa farra familiar! Bela farra em família, hein, meu amor? Ai, foi incrível, ainda cantaram parabéns pra mim, eu não esperava. Teve até parabéns pra Gi, com direito à música ao vivo, né? Pois é, música ao vivo, típica, e eles tocaram até umas músicas brasileiras, foi muito massa. E o restaurante, tava dizendo lá, que é o restaurante mais antigo da Hungria, de 1831. Então, quer dizer, já são quase 200 anos de história, né? Nossa, doideira, né? E aí, o que achou da comida? Gostei, tava muito bem feitinho tudo. Mas é isso, né, gente? Comida brasileira. Não tem comparação. E assim, era um rango que a gente acabou comparando porque tinha muita semelhança. A gente comeu um porco que era no molho de tomate. Então, assim, já comi coisa parecida com batata, nada demais. E também a avó da Gi comeu um frango que parecia um estrogonofe, né? É, parecia muito estrogonofe. Então, assim, nenhuma surpresa. Não foi nada que a gente achou muito incrível, não. Agora o strudel, maravilhoso. É, a gente tava doida pra comer, valeu a pena. A sobremesa tava bem gostosa. Valeu a pena, sim. Foi bem bacana essa noite. Não, foi maravilhosa. E agora vamos dar uma descansada, porque amanhã tem mais. E vamos nessa para mais um dia desbravando Budapeste e região, porque hoje a gente veio para Esztergom, que fica a cerca de 40 quilômetros de Budapeste, que deu ali 1h20 de viagem. E hoje o dia está bem agradável para caminhar, né, Maurício? Hoje está bem gostoso, está mais friozinho, né? A gente acordou com cerca de 19 graus, então está bem agradável mesmo. E a gente chegou e já veio direto aqui para a Basílica de Esztergom, que é a maior basílica, a maior igreja da Hungria, super imponente mesmo. No primeiro dia de passeio a gente mostrou a Basílica de Estevão, que é a segunda maior da Hungria e a maior de Budapeste. Mas essa é realmente super imponente e bem maior do que a outra. Vamos entrar então e conhecer ela por dentro, que deve ser bem bonita. Simbora. E a cidade de Esztergom foi a primeira capital da Hungria, mesmo antes de existir Budapeste como conhecemos hoje. Foi aqui que foi coroado o primeiro rei da Hungria, o Estevão I, no ano 1000. Olha só, tem um tempinho, hein? E a gente tá bem do lado do Rio Danúbio, né, amor? A gente tá fazendo fronteira quase com a Eslováquia. Dá pra ver a Eslováquia daqui, galera. A gente não vai conhecer não, mas pelo menos ainda dá pra ver de longe, né? Agora vamos entrar nela e conferir por dentro, ver se ela é tão imponente quanto aqui fora, né? Ela tem um pé direito de 100 metros de altura. Muito imponente, coisa bem antiga mesmo, né? Você chega aqui na porta, olha pra cima, dá uma sensação muito engraçada, muito bonito.
E aqui atrás a gente tem a maior pintura de altar feita em tela única de todo o mundo. E foi uma pintura feita por Michelangelo, mas não é o Michelangelo que a gente está habituado a ouvir. Esse aqui era o Michelangelo Gricoletti. E essa igreja é de 1822 e demorou cerca de 50 anos para ser construída. Mas antes de ser construída essa igreja aqui, existia uma igreja medieval nesse mesmo lugar, que foi destruída durante o domínio otomano aqui na Hungria. E realmente tamanho não é documento, né? Porque depois de visitar aquela igreja lá do Matias, essa aqui deixou a desejar, né? Principalmente porque ela estava em reforma, né? Então isso não ajuda muito. Mas pelo menos tem uma belíssima vista. Olha isso aqui. Estamos avistando a Eslováquia. Diga aí. Logo ali do outro lado, na margem do rio, está a Eslováquia. A gente quase conheceu mais um país, né, para carimbar aqui, mas vamos ficar só desse lado mesmo. Nosso passeio vai ser só pela Hungria por enquanto. A relação entre os povos dessa região percorreu séculos de alianças, uniões e divisões. Durante muito tempo, húngaros e eslovacos viveram sob o mesmo domínio, especialmente no período do Império Austro-Húngaro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Trianon, assinado em 1920, redesenhou o mapa da Europa Central. A Hungria perdeu grande parte do seu território e a Tchecoslováquia foi criada, reunindo tchecos e eslovacos num só país, o que fez com que Esztergom, na Hungria, passasse a fazer fronteira direta com a Eslováquia do outro lado do Danúbio. Décadas depois, a Tchecoslováquia se separou pacificamente, dando origem a dois países, a Eslováquia e a República Tcheca. E em muitos lugares aqui a gente encontra essas fontes para encher a nossa garrafinha d'água, que é maravilhoso, né? Água bem geladinha. Muitas vezes vem bem geladinha mesmo. E aqui bem ao lado da igreja tem esse parque bem bonito, com essa enorme escultura aqui, com vista para o Rio Danúbio e com vista para a Eslováquia. E essa aqui é justamente a representação da coroação do rei Estevão I pelo Papa Silvestre II. E esse rei realmente foi muito querido também, porque consideraram até como santo. Não à toa tinha uma imagem dele do lado da Nossa Senhora, lá dentro da igreja, né? Estevão I nasceu por volta de 975 com o nome de Vajk e foi o responsável por transformar a Hungria em um reino cristão estruturado, e por isso foi coroado diretamente pelo Papa. Ele foi declarado santo em 1083 e passou a ser conhecido como Santo Estevão, padroeiro da Hungria. No geral, valeu super a pena conhecer a igreja, né, amor? Com certeza, principalmente pelo entorno, né? Ela é fora, é muito imponente, tem um parque lindo aqui à vista, muito massa. É verdade, valeu muito mais a pena do que a parte interna. E apenas complementando o que a gente falou no início aqui, entrando na igreja, já existia uma construção medieval que é justamente da época da coroação do rei, no ano 1000. E aí, com a vinda dos mongóis, né, com o domínio mongol, eles destruíram boa parte da igreja. E aí vieram também o Império Otomano, que destruiu mais ainda, né, e fez uma espécie de mesquita, usaram parte da igreja para mesquita, né? Exato. E aí só em 1822 que começaram a fazer essa reconstrução, já com a Hungria bem definida, né? E aí fizeram essa reconstrução que durou 50 anos e chegou nesse desenho, nessa arquitetura que a gente está vendo aqui. Realmente muito bonita, muito imponente. Vamos embora agora, continuar nosso passeio, dar mais uma desbravada pela região e conhecer alguns vilarejos aqui perto dessa cidadezinha. E chegamos aqui em outra vila, a Vila de Szentendre. Na verdade, a gente chegou perto da vila e viemos aqui no Museu Skansen, que é um museu que conta um pouco a história dos costumes aqui na Hungria, como vestimenta, construções, cultura de artesanato e outras coisas do tipo, né? Um museu a céu aberto, onde a gente vai caminhando por vários lugares e vai entendendo um pouco mais de como eles viviam aqui nos séculos passados.
E esse museu é basicamente um parque gigantesco, né? A gente viu centenas de crianças quando a gente chegou. Então, para a molecada é bem legal realmente, porque tem muito espaço, muita área livre para correr e para brincar. E como a gente mencionou, é isso, contando um pouco a história. E aqui, de fato, era um vilarejo, né? Então, tem muitas construções da época e algumas coisas novas também para dar essa cara de museu. E aqui atrás a gente está vendo uma igreja protestante de 1790. Olha só que arquitetura curiosa, né? Coisa de filme. Tô me achando aqui naquele filme A Bruxa. Alguém já viu? Uma cidade cenográfica. Imitando a Transilvânia. E esse aqui é um dos lugarzinhos aqui desse grande parque, né? A gente tá numa réplica da Transilvânia. E aí tem um lugar que é tipo uma gráfica de impressão de jornal, tem uma alfaiataria, aqui atrás tem o antigo postal, digamos assim, né? Então eles reproduzem uma área ali da Transilvânia e disseram que são réplicas idênticas. É bem curioso, você entra, tem um funcionário como se ele realmente estivesse trabalhando lá, tem um restaurante, tem várias coisinhas bacanas. E é muito legal que aqui a criançada vem e aprende como era, né? Eles pedem para eles pegarem, fazerem brincadeiras. Então... Quase uma caça ao tesouro, né? A molecada correndo aqui, entrando nos lugares, perguntando. Muito curioso muito mesmo. Legal. Realmente muito bacana para aprender. Super bucólica essa construção aqui, esse estilo de vila, né, amor? É, bem vampiresca, né? Imagina no inverno. Poxa, no inverno deve ficar muito legal. E esse museu aqui é de Estocolmo. E eles fizeram essa versão aqui na Hungria, que também reproduz as mesmas coisas, mas contando a história também da Hungria, né? E é um parque, como eu já mencionei, gigantesco. E a gente conheceu apenas, sei lá, 10% talvez, né? A gente só fez essas duas pequenas vilas. E aqui você é bacana alugar uma bike e sair desbravando todo esse parque. Tem muitas outras vilas, tem vários museus, né? Cada lugarzinho que você chega tem um lugar para entrar. A gente visitou algumas casas que reproduzem as casas como eram na Transilvânia, uma mais antiga, uma mais recente, né? Então, assim, é super divertido e você vai aprendendo enquanto você vai caminhando. Tinha até um lugar para alugar roupas, né? É, tinha um lugar para alugar roupas, você se sentir, né, a caráter naquela época. Muito louco. Muito legal. E todo canto criança pra caramba. Chegamos aqui em Szentendre. É isso mesmo? Vixe, Maria. Eu sigo tentando pronunciar, né, gente? Sou cara de pau mesmo. Szentendre. Rapaz, primeira chegadinha aqui, a gente já está impressionado. Muito bonitinha, muito charmosa. Muito charmosa. A gente leu que é uma cidade super artística, né? Com muitos artistas, com muitas galerias. E que a partir dos anos 20 virou uma espécie de imã para artistas. Muita gente veio morar aqui. E realmente é uma cidade super inspiradora, né? Muito charmosinha mesmo. E outra coisa que a gente leu é que tem muitas igrejas, principalmente igrejas ortodoxas, porque vários sérvios vieram para cá fugindo do Império, do domínio otomano, né? E vieram para cá e fundaram suas igrejas. Então, a gente já viu umas duas aqui, vamos mostrar algumas para vocês. E a gente está procurando algum restaurante para comer, porque já são quase 4 da tarde. O dia rendeu, hein? O dia rendeu e não teve muito tempo para parar, para comer nada. Então, a gente vai encontrar um lugar que seja bonitinho, que seja charmoso, pra gente comer alguma comida ou típica, ou seja o que for, na verdade, porque a fome tá grande.
Belo almoço, hein, meu amorzinho? Maravilhoso! Rapaz, a gente pediu um porquinho empanado, que tava super empanado, bem crocante, tava bem gostoso. Purezinho de batata muito bem feito também. E tomando um chopinho na beira desse rio, né, que é um bracinho do rio Danúbio. Ele faz uma saidinha assim, o Danúbio continua e depois ele se reconecta, né? Muito bonito, a cidadezinha é muito charmosa. E agora a gente vai dar uma caminhadinha aqui por dentro dessa vila. Pra fazer digestão. Foi bem servido. E por onde a gente passa, a gente vê galeria e a gente vê igreja. Realmente é o que mais tem aqui nessa cidade. E essa ruazinha turística aqui da vila é muito charmosa, né? Chãozinho de pedra, com essas coisinhas penduradas que lembram o nosso São João. Muitas plantinhas, flores. Muito charmoso, muito charmoso. E realmente é um lugar que tem esse charme, por isso mesmo gravam muitos filmes, comerciais, seriados aqui. Inclusive estão gravando alguma coisa numa área que a gente não pôde acessar. A gente tá dando uma volta aqui pra ver se a gente consegue acessar uma parte ali de cima, porque pelo lado que a gente foi, como a gente mencionou, tá gravando um filme e não podemos ir, né? E é um filme de época, né, amor? É. Deu pra ver pelos carros, assim, os carros bem antigos, bem bonitos, pessoal com as roupas de época. Deu pra ver de longe. Nossa, gente, muito lindo e uma paz, porque é um silêncio, vocês não têm noção. Se Budapeste, né, que é a capital, já é silenciosa, imagina aqui. No domingo que a gente chegou, a gente achou bem silencioso e pensou, não, deve ser domingo, né? Mas nos outros dias também achamos uma cidade bem silenciosa, os bares não ficam com música alta, né, no meio da rua. É silencioso também, só o barulho dos carros passando. E aqui nessa vila, realmente... Só os passarinhos. Só os passarinhos. A gente sentou pra almoçar, né? Não tinha barulho de nada, não tinha música. O único barulho que teve foi um acidente que a gente presenciou. Pois é. Um moleque desceu a ladeira de bicicleta, um carro acabou acertando ele, mas não aconteceu nada, porque o carro tava bem devagarzinho. Mas foi um puta susto e a gente escutou o pessoal comentando que isso é algo que não ocorre nunca por aqui, né? Foi só um susto mesmo pra quebrar aquele silêncio que a gente tinha acabado de falar sobre. Mas olha aqui. Só passarinho cantando. E assim como Budapeste, é uma cidade bem arborizada, né, amor? Super. Muitas flores, muitas plantas, coisa mais linda. Até as ruas principais tem canteiros com flores, tem grandes árvores. Olha essa ruazinha, vamos aqui descendo nela. E estamos na primavera ainda, né? Então tá super floridinho ali. Não, realmente é muito charmosa mesmo. Daria para passar uma noite aqui tranquilamente. Esse é um lugar que, vindo para Budapeste, eu acho que tem que vir, né? Acho que sim. E dormir uma noite aqui, viu? Eu acho que vale a pena dormir uma noite, com certeza. Ficar ali turístico. Ficar ali na beira do rio, né? Que realmente tem uma paisagem bem bonita. Gostamos demais, assim. É nossa vibe, né, amor? É, com certeza. E vamos nessa para mais um dia de passeio aqui em Budapeste. Hoje a gente deu sorte, o dia tá lindo pra caramba e iremos fazer 2 passeios bem legais. A gente vai começar pelo Parlamento da Hungria, que é um dos maiores parlamentos da Europa, com impressionantes quase 300 metros de comprimento e com altura de quase 100 metros. E mais impressionante ainda, tem quase 700 salas nesse parlamento aqui. Tá bem atrás da gente, ó. E depois a gente vai tomar um banhozinho nas termas, né, amor? Nas termas, né? Nas famosas termas aqui de Budapeste. A gente vai em uma que é bem grande, bem famosa. Então o dia vai ser bem gostoso. Vamos embora então entrar nesse prédio aqui e passear por ele. Simbora!
A Hungria é uma república parlamentar, onde o poder executivo é exercido pelo primeiro-ministro, que atua como chefe de governo. Já o presidente da república, chefe de estado, tem funções majoritariamente cerimoniais e representativas. O país está dividido em 19 condados, além da capital Budapeste, e 25 cidades com status equivalente aos condados. Com o colapso do regime soviético em 1989, a Hungria deu início a uma transição para a democracia multipartidária. Em 2004, tornou-se membro da União Europeia. Desde 2010, o país é liderado por Viktor Orbán, cujo partido mantém uma sólida maioria parlamentar. No entanto, seu governo tem sido alvo de críticas internacionais por enfraquecer a independência de instituições democráticas e impor restrições às liberdades civis, acendendo alertas sobre os retrocessos no Estado de Direito. Que prédio incrível, hein, meu amor? Nossa, surreal. Não imaginava que seria tão imponente, lindo, né, por dentro. Uau. É realmente uma visita mais cara. A gente acredita que deve ser uma das mais caras aqui de Budapeste, né? Custou 13 mil florins húngaros, que dá aí uma coisa de 32 euros, né? Super caro mesmo. Mas realmente eu acho que é um passeio imperdível, porque é um prédio surreal, né? É um prédio que demorou 17 anos para ser construído e foi concluído em 1902. E aqui é o parlamento, onde acontecia todas as reuniões políticas, né? E é uma sala mais bonita do que a outra. Os caras usaram mais de 40 quilos de ouro para fazer alguns revestimentos. Então, tem muitas salas douradas, com muitas pinturas detalhadas, tanto que foi utilizado mais de 1.000 artesãos para realizar essa obra, né, Flor? Pois é, gente. Em 17 anos, né? Muito rápido, surreal. Para aquela época, né, para a quantidade de detalhes que a gente viu, realmente foi rápido. Infelizmente, a gente não pôde filmar a sala da cúpula, onde abriga a coroa, que é a sala mais bonita do prédio, né, Flor? Nossa, surreal essa sala. A cúpula é linda, pena que não dá para mostrar aqui, né? Pé direito super alto, e acima do pé direito ainda tem um vão que tem 32 metros de altura, né? Caberia um prédio de 10 andares. Então é realmente algo muito imponente. E uma curiosidade triste é que o arquiteto Irma Stend faleceu meses antes da inauguração do prédio, né? Ele acompanhou toda a obra, foram 17 anos de construção, como eu mencionei, e meses antes da inauguração ele veio a falecer e nunca conseguiu ver a obra concluída. Imagina que tristeza, né? E outra curiosidade é que lá dentro é uma mistura de vários estilos, barroco, renascentista, gótico e misturando a fauna e flora daqui, né, nos mosaicos, nas pinturas. Então é um prédio que tem várias homenagens, tanto às arquiteturas da história da austro-húngara, né, como também, como a gente falou, da fauna e flora. Então são desenhos super meticulosos, abordando vários temas. É realmente impressionante, você fica besta assim, olhando cada um desses detalhes. Valeu muito a pena mesmo. E aí, mozão, gostou de andar de bondinho? Adorei, olhando o Rio Danúbio, muito massa. Muito massa, porque a gente vai beirando o rio, né? Só paisagem bacana pra caramba, vendo os prédios. A gente, depois do parlamento e antes de ir pras termas, a gente aproveitou esse meio tempo e a gente vai investir em um novo drone. Vamos aproveitar que estamos aqui e o preço aqui é bem melhor do que no Brasil. Então a gente tá querendo trocar de drone faz um tempo e a gente vai comprar o DJI Flip. Então a gente está em direção à loja agora. Dedos cruzados para ter, né? A gente não sabe que bem se vai ter, é novidade. Exato, torcer para dar tudo certo. E aí depois a gente volta também de bondinho. A gente comprou um ticket que dura 90 minutos, que é o tempo de vir, comprar o drone, almoçar aqui por perto e voltar lá para as termas. O ticket custou 850 florim húngaro, que dá aí na casa de 2 euros e pouquinho, né, amor? Dá uma coisa de 15 reais. Em algumas estações vai ter uma máquina para você poder comprar o ticket, mas na estação que a gente estava não tinha. Mas aí tinha um banner mostrando o aplicativo e aí a gente instalou o aplicativo e a gente conseguiu comprar os tickets através dele e você usa a câmera do celular para ler o QR Code dentro do bondinho. Ou seja, não tem cobrador, não tem ninguém vigiando, né? Realmente, assim, confia na honestidade das pessoas, né? E claro, acredito que todo mundo faz de forma correta isso, né? E o aplicativo é super fácil de usar, você pode comprar só um ticket, pode comprar ticket 24 horas, 90 minutos igual a gente fez, então foi muito fácil, né? E ainda bem que a gente comprou esse ticket de 90 minutos, porque a gente chegou aqui na loja, encontramos o drone, tem o que a gente quer,
mas ele não aceitava dólares. Então a gente teve que procurar uma casa de câmbio que não era perto. Então a gente pegou o bondinho de novo, encontrou a casa de câmbio, trocou tudo. E agora sim estamos indo na loja para pegar nosso novo drone, que vai render as imagens belas aqui de Budapeste e também das nossas próximas viagens por aqui pelo leste europeu. Compramos! Ah, coisa boa! Nosso novo drone DJI Flip Fly More Combo, com baterias, com controle com tela, que a gente não tinha. Então, puta upgrade, e vai render imagens bem diferentes, porque esse novo drone tem tecnologia de inteligência artificial, que ele segue a gente por trás, pela frente. Então a gente muitas vezes pode voar com ele sem precisar do controle, né? Vai ser muito bacana para fazer as imagens de nossas trilhas, ele acompanhando a gente falando sem precisar estar segurando a câmera também em alguns momentos, né? Vai ser muito bacana. Estamos bem felizes com essa nova conquista, né? Com esse novo investimento para o projeto Mentes Flutuantes. Vamos embora flutuar ainda mais. Não, foi muito legal, assim, ele foi muito simpático, o vendedor. Gente boa pra caramba, cara. E a gente esqueceu o nosso cartão, né, de memória lá do Brasil. E aí, como já foi muito dinheiro pra comprar isso aqui, né, a gente ficou lá fazendo as contas, ele, I'll give you this cartão. E aí ele deu um cartãozinho de memória pra gente, de 32 GB, né? Não é tanta memória, mas salvou completamente, porque o nosso cartão do outro drone ficou no Brasil. E aí a gente tava pensando em comprar, viu o preço, não era tão bom o preço. Mais R$300, assim. E aí o cara deu esse presentão pra gente. Porra, puta presentão, super gente boa, cara, hein? Agradecido. Aí, se você ver o vídeo... Obrigado aí. Vamos deixar o nome da loja aqui, hein? Quem vier na Hungria e quiser comprar algum equipamento de câmeras, pode vir nessa loja, que a galera é gente boa pra caramba. E antes de ir lá para as termas, a gente veio almoçar aqui no Mercadão da cidade. Mais um prédio lindíssimo, né? Cheio de detalhes. O telhado lembra inclusive a igreja do Matias. Bem detalhado, bem bonito. Vamos procurar agora uma comida típica daqui, que é o goulash. O goulash, que a gente não comeu ainda, meu Deus do céu. Pela foto parece tipo uma carne guisada. Vamos conferir. Caramba, muito grande esse mercadão, que massa. E eu já achei a comida que minha avó faz, que é o repolho cheio, maravilhoso, achei aqui. Mas hoje vamos provar o goulash, né? Que a gente não comeu ainda. Agora é a hora da verdade, vamos provar esse goulash. Tá bonito, hein? E a gente pediu com uma porção de batata também, pra dar aquele acompanhada boa. E a gente vai dividir um prato só, né? Porque é mais do que suficiente, olha o tanto de comida que vem. Nossa. E aí? Carninha de panela. Carninha de panela com páprica, é isso. Perfeito. Não precisa de mais nada. A carninha bem suculenta. Nossa, incrível. E aqui no Mercadão, na parte de baixo, você vai ter a feira, vai ter um monte de coisa, de embutido, a legume, a tudo que você imaginar, né? Um Mercadão super completo. E na parte de cima tem vários restaurantes que são todos com as mesas em pé, né? A gente tá almoçando em pé aqui e tá lotado, cheio de gente, tá bem movimentado mesmo. Então o pessoal vem no dia a dia almoçar aqui, né? É um lugar super vivo, não é apenas turístico. Tá uma delícia, hein, baby? Muito bom, incrível. A gente fez um prato que seria pra um, mas deu pra nós dois e sobrou, assim, né? A gente comeu o restinho à força, assim, tava muito gostoso mesmo. Mas como eu já mencionei pra vocês, realmente não é um lugar barato, é a Europa mesmo, né? Assim, a gente tem essa impressão que aqui era um pouco mais barato, mas foi caro esse almoço, por exemplo. Deu R$110 pra um prato que a gente dividiu com um chopp, né? Dá pra ter uma ideia do custo aqui de Budapeste. Agora vamos embora em direção à terma. Tá um calor danado, como eu falei, né? Eu tô pensando mais no banho gelado do que no banho quente. Mas estou muito curioso para conhecer, porque o prédio é muito bonito e fica do outro lado do rio. Vamos agora atravessar a ponte, que vai dar uns 10 minutos de travessia. Olha aí que ponte bonita que a gente vai atravessar. E logo ali ao fundo está o Gellert, que é o prédio onde a gente vai tomar esse banho nessas termas frias e quentes. Olha que ponte linda pra caramba. E a ponte pode ser atravessada a pé, de carro ou de bondinho também. E quando passa o bondinho, a ponte chacoalha pra caramba, balança que só. Tá ruim não, hein? The Big Lebowski Style.
Depois daquele banhozinho para refrescar lá fora, agora vamos na terma, né? Na água quente. Relaxamento geral, hein? Meu Deus. Conta aí pra gente como foi. Muito louco, gente. Nunca tinha passado por uma dessas, assim, de entrar numa muito quente, 40 graus, e depois ir pra uma de 18. O corpo dá uma bugada e é muito interessante. A pessoa relaxa, mas ao mesmo tempo dá uma adrenalina, assim. Fica pinicando tudo, né, amor? Pinicando tudo, muito bom. E aí, relaxado? Demais, hein? Relaxou tudo, amor. Tá, relaxou tudo. Depois de um banho quente, um banho gelado, uma cervejinha gelada, curtindo esse visual, tá uma delícia. E algumas curiosidades sobre aqui, né? Aqui se chama Gellert justamente porque é o nome do morro aqui da frente, de onde vem a água natural dessas piscinas termais. E ela foi construída em 1918, então tem mais de 100 anos de história, né? E fica bem de frente de uma escultura super importante aqui de Budapeste, que tem uma visão panorâmica, que é a Estátua da Liberdade, que foi construída em 1947 em homenagem ao exército russo, né? O exército soviético, na época que eles derrubaram o domínio nazista aqui na Hungria. Depois que derrubaram o comunismo, ressignificaram essa estátua e agora ela representa a liberdade de forma geral, né? É uma estátua que tem cerca de 18 metros, fica em cima de um pedestal de 26 metros, então ela fica bem alta e é o desenho de uma mulher segurando uma folha de palmeira. É bem bonito e realmente toda essa região aqui de Buda é incrível, sempre com um visual muito gostoso, olhando para o Rio Danúbio e olhando para o lado de Peste, né? E hoje a gente vai ver um pôr do sol bem gostoso, passeando de barco por dentro do Rio Danúbio. Estamos ansiosos pra caramba. Vai ser uma delícia. Que dia delicioso. Dia maravilhoso. Pra relaxar, né? Nosso último dia por aqui, como passou rápido. Exatamente, pra fechar com chave de ouro, né, amor? Belos dias aqui em Budapeste. Tá quase acabando, mas ainda tem umas coisinhas maravilhosas pra gente mostrar. Que passeio gostoso pelo Rio Danúbio, né, Flor? Maravilhoso no pôr do sol e depois tudo acendeu, ficou a coisa mais linda. A gente já tinha visto muitas coisas durante o dia, a gente tinha visto a maioria daqueles lugares, mas pelo rio ali, escutando a história, porque você vai com fone de ouvido escutando a história de cada um dos lugares, e na hora do pôr do sol foi realmente especial. É um passeio imperdível, né? Imperdível. Eu acho que vindo em Budapeste tem que fazer também esse passeio do Rio Danúbio, porque você vai ter um belo panorama dessa mistura do antigo e do novo, esse contraste entre Buda e Peste, né? Vai passar por debaixo das pontes. Realmente uma referência muito interessante de como é essa cidade. E depois do passeio, a gente viu aqui pertinho do hotel, nesse food park, né? É uma espécie de food park, tem vários trailers, com vários tipos de comida, tem comidas típicas, tem hambúrguer, tem sanduba, tem chopp, tá bem animado, tá com muita gente, tá bem festivo, né? Eu acho que tá bem propício pra gente concluir esse vídeo aqui. Me fala aí tuas impressões gerais, meu amor, de Budapeste. Budapeste, gente. Foi pouco tempo, viu? Dá pra passar uma semana fácil, porque tem muita coisa pra fazer, muitos lugares pra visitar. E eu tô encantada com a cidade, juro mesmo. Eu acho que você passando 15 dias aqui, você não conhece nem a metade dos pontos turísticos principais, né? Então, assim, é um lugar que daria pra morar uma temporada tranquilamente. Tem uma energia muito positiva. Assim que a gente chegou, a gente teve um pouco de choque, porque a gente chegou no domingo, pós-farra do sábado, e tava um pouco bagunçado aqui na parte
Porto de Peste, onde a gente está hospedado, né? Mas depois a gente foi vendo toda essa riqueza cultural, toda essa riqueza arquitetônica, né? Toda essa história. É um lugar realmente muito especial, com a mistura de cultura, com a mistura de arquitetura, né? Foram vários povos que dominaram essa região. Então é um lugar muito, muito rico de informação, de cultura, de culinária, de tudo isso, né? Valeu muito a pena essa viagem aqui por Budapeste. Espero que vocês tenham gostado de viajar com a gente, tanto quanto a gente gostou, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer imagens de drone, porque a gente comprou o drone apenas hoje. Não deu tempo de carregar as baterias, não deu tempo de organizar o controle, né? Toda aquela coisa de atualizar o produto. Mas eu acho que rendeu belas imagens mesmo assim. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui, você que chegou até aqui com a gente, agradecemos muito. Se curtiu, deixa a tua curtida, comenta aí o que tu achou, né? Joga um comentário pra gente trocar uma ideia, falar sobre as suas impressões sobre Budapeste e vamos continuar com a gente viajando pelo leste europeu. É só o começo da viagem, né, amor? Simbora, vai ser uma delícia as próximas viagens. No próximo vídeo a gente vai mostrar a Sérvia e a história de Giovanni e sua família. Antepassados maternos. E depois ainda vai ter a Croácia, meu amigo, com belas praias, com belas ilhas, com belas trilhas. É só o começo. Vamos embora. Muito obrigado a todo mundo. Um grande beijo. Beijo, até.